Olá, aluno, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de parasitologia. Nessa segunda semana, estudaremos diversas doenças parasitárias. Entre essas, eu escolhi uma para que a gente possa, na aula de hoje, fazer um detalhamento melhor. A patologia, a doença escolhida, vai ser a esquistossomose. A esquistossomose, ela é causada através de um agente etiológico de um verme chamado Schistossoma mansoni. Essa verminose, ela é bem conhecida no nosso meio, aqui no sul, na parte do sul de Minas, é bem conhecida ao nosso redor. Por isso eu escolhi para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Para fazer tal explicação, eu vou escolher começar pelo ciclo evolutivo do verme. Vamos lá? Quando você nota, aqui você tem o ciclo evolutivo da esquistossomose. De cara, nós vamos detalhar que ele é um ciclo heterocênico. Por que ele é um ciclo heterocênico? Se você analisar, ele tem dois hospedeiros. Ele tem o homem como hospedeiro definitivo e ele tem o caramujo aqui como hospedeiro intermediário. Mas por que o homem é o hospedeiro definitivo? Se você for analisar o ciclo, você percebe que o verme na fase adulta está neste hospedeiro. E nesse hospedeiro também ele vai fazer a parte sexuada, ele vai dar origem ali aos ovos. Toda vez que o verme estiver dentro do hospedeiro e ele estiver na fase adulta e num processo reprodutivo, nós vamos classificá-lo como hospedeiro definitivo. Lá no caramujo, se formos analisar, ele vai passar por algumas transformações, mas essas transformações não é de maneira sexuada. Então, o caramujo é um hospedeiro intermediário. Toda vez que nós tivermos um ciclo evolutivo, onde você tem dois hospedeiros, você vai classificar como heterocênico, ok? Vamos começar o ciclo agora, um a um, acompanhando direitinho. Vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó. Pela parte do ovo do Schistossoma mansoni. Então, aqui nós temos o ovo. Observe que nós temos aqui algumas águas, né? E eu vou dar como exemplo aqui para nós que aqui seria um lago. Então, nós temos a presença do ovo do Schistossoma mansoni aqui nesse lago. Muito bem. Quando ele estiver aqui, por conta da temperatura, da parte do oxigênio, ele vai passar por uma transformação, que nós chamamos de uma eclosão. Ele vai eclodir e vai dar origem, então, a um miracídio. Este miracídio vai entrar nos tecidos deste caramujo. E não é qualquer caramujo, não. Esse caramujo é da família da Biofalária. Esses caramujos são de 3 espécies que nós temos no ambiente. Esse miracídio vai penetrar nesse caramujo, na parte dos tecidos dele, e dentro do tecido do caramujo, ele vai passar por alguns processos de produção que nós chamamos de esporocisto. Esses esporocistos vão dar origem à cercária. O que o caramujo vai liberar no nosso lago são as cercárias. Estas cercárias, ela vive e vai poder ficar viva aqui no nosso lago, no rio, no açude, né, que seja o caso da água parada ali do rio, ela vai poder ficar viva ali durante o período de 36 a 48 horas. Essa cercária vai penetrar na pele do hospedeiro, que no caso é o homem. Quando ela penetra na pele deste hospedeiro, ela perde o que a gente chama de cauda. Então, a cercária, ao fixar aqui na pele do nosso hospedeiro, ela vai perder essa cauda. E ela então, quando ela vai penetrar dentro do hospedeiro, perdendo a cauda, nós chamamos então ela de esquistossomulus. Então a cercária, ao penetrar no hospedeiro, perde a cauda, então ele muda o seu formato para o formato do esquistossomulus. Estes esquistossomulus vai cair aonde? Na circulação do hospedeiro, na parte circulatória, e vai migrar para um sistema que nós chamamos de sistema aporta, que é próximo da região do fígado. Lá, esses esporócitos aqui vão amadurecer e vai dar origem ao verme adulto. Uma vez que o verme estiver adulto, ele vai descer para as veias do sistema aporta. Veja só,
Eu vou mudar aqui o slide para te explicar melhor uma colocação e a gente vai lembrar lá da parte de anatomia. Então, nós temos o fígado aqui, e esse é o sistema porta que comenta-se no ciclo anterior. São veias que pertencem ao sistema porta. Então, é uma vascularização que você tem do fígado com o intestino. E esse intestino é o intestino grosso. O que vai acontecer? O verme adulto, ele vai ficar nessa circulação aqui que está pontilhada. E ele vai começar a liberar os seus ovos. Os ovos, através dessa circulação, vai ser levado para o intestino grosso. O verme adulto, ele vai continuar aqui e pode continuar aqui durante anos. Quando ele chegar no que ele morrer, ele pode retornar ao fígado, causando lesões muito significativas. Então, vamos voltar lá no nosso ciclo agora. Pra gente poder... Aqui, ó. Então, quando a gente explica aqui, fica meio confuso. Então, o verme adulto, ele vai ficar naquela parte circulatória da parte portal, que seria a próxima região do fígado. Vai se reproduzir, vai liberar os seus ovos, que vão ser levados aqui para a parte do intestino grosso, mais necessariamente do sigmoide e do reto. E quando esse hospedeiro, ele defecar, ele vai liberar nas fezes o ovo do Schistosoma mansoni. O que é interessante de nós observarmos? Nós vamos ter um envolvimento não só intestinal, mas um envolvimento hepático também. E por isso que muitas vezes a esquistossomose ela é chamada de barriga d'água, né? Popularmente aí pelo pessoal. Isso se dá por conta de que ele vai parasitar o fígado, causando um abscesso, um desconforto abdominal, vai também trazer um prejuízo para a parte circulatória da região abdominal, acumulando líquido. Então, é muito característico desta verminose que o paciente que esteja comprometido com ela fique com abscesso, fique com o abdômen distendido e dolorido também. Vamos dar uma olhadinha agora nas formas que a gente viu no ciclo evolutivo. Observe aqui no nosso slide que ele pode aparecer para nós de diferentes formas. Então, aqui nós temos o verme adulto. O verme adulto, ele está aqui macho, ele vai ter uma bolsinha aqui, né, que nós temos o nome apropriado das ventosas dele, e a fêmea vai estar aqui. Então, aqui nós temos a fêmea e o macho verme adulto. Nós vamos ter essa formação morfológica também, que é o miracídio. Onde a gente pode encontrar esse miracídio? No lago, no rio, né, nos açudes, que nós podemos encontrar. E aqui, ó, nós vamos ter o que a gente chama mesmo do ovo do Schistosoma mansoni. E é muito característico que nossos exames parasitológicos, quando nós vamos investigar, fazer o exame para o diagnóstico, nós vamos ter esse ovo com uma característica específica. Se você observar, ele vai ter aqui, ó, uma formação diferenciada de outras verminoses. Nós chamamos isso de espéculo. Então, ele vai ter a presença dessa anatomia aqui, dessa estrutura morfológica. Então, é este ovo que nós vamos encontrar no exame parasitológico na parte do diagnóstico. E aqui, a cercária que nós falamos há pouco, que ela vai estar nos lagos, nos rios, vai ficar lá em torno de 36, 48 horas, nadando livremente. Esta é a cauda que nós relacionamos quando a gente falou sobre o ciclo. Então, ela vai perder essa cauda e essa parte da cercária que vai entrar no organismo do hospedeiro definitivo, que no nosso caso é o homem, ok? Quais seriam os sintomas que essa patologia pode causar? Lembrando que nós estamos falando de parasitose. Então, depende muito do hospedeiro, depende muito de quanto esse hospedeiro foi contaminado. Alguns hospedeiros podem passar desapercebido, ou seja, de forma assintomática, sem sintomas. Mas dependendo da condição do hospedeiro e da condição do parasita, a quantidade de parasita que ele adentrou no corpo do hospedeiro, ele vai poder desenvolver alguns sintomas, como dor de cabeça, falta de apetite, endurecimento e aumento do volume da parte abdominal, cólicas, náuseas e diarreias. A febre também pode estar presente. E o diagnóstico, né? Nós falamos há pouco que o diagnóstico dessa patologia da esquistossomose é através do exame laboratorial, o exame parasitológico. O exame parasitológico, no caso desta verminose, como a quantidade do verme influencia muito nos sinais e sintomas que o paciente vai desenvolver,
nós sempre orientamos pedir um método parasitológico não qualitativo. Agora, neste caso, a gente pediria um método quantitativo, para que dê a quantidade de verminoses que esse hospedeiro está contaminado, que está comprometido. Então, na parte do Schistosoma mansoni, o método qualitativo ele daria um suporte, mas o método quantitativo vai mostrar para o médico a quantidade, para que ele possa tratar melhor. E no diagnóstico, também é importante a gente observar o seguinte: é orientado que o paciente faça o exame parasitológico 40 dias após o contato que ele teve com a cercária. Nós sabemos que quando a cercária ela entra no hospedeiro, ela causa uma lesão, ela causa ali uma dermatite cercária. Olha só na imagem. Então, aqui seria uma dermatite cercária, né? Essa dermatite, ela vai aparecer depois de umas 20, 24 horas que a cercária ali fez a sua entrada na circulação deste hospedeiro. Então, nós vamos marcar em torno de 40 dias que isso apareceu, vamos solicitar o exame parasitológico. Dessa forma, o diagnóstico vai ser um diagnóstico mais tranquilo. O tratamento desta verminose não é específico, né? Nós temos vários medicamentos no mercado que são de amplo aspecto quando a gente fala de verminose. Então, não é um medicamento específico, é um medicamento para as verminoses. É um tratamento tranquilo, não vamos ter uma coisa muito complicada se diagnosticada no início. Porque a esquistossomose, ela tem a sua fase inicial, ela pode vir a ter uma fase crônica, que aí sim compromete muito mais o tratamento do paciente. Mas se diagnosticada no início, ela é tratada facilmente com medicamentos, ok? E a prevenção? O que nós podemos fazer para prevenir essa patologia, essa doença parasitária? É interessante, quando você fala de parasitológicos e tudo mais, que a prevenção são muito semelhantes. Se você lembrar do ciclo evolutivo que nós conversamos há pouco, você mesmo seria capaz de me dizer o que fazer para prevenir. Se a gente voltar nessa lembrança, você vai ver, veja só. Evitar água contaminada. Então, você tem lá um açude, um lago, um rio próximo da sua casa. Você observa quem é que frequenta ali, como é que está o ambiente. Se tiver algum índice de contaminação, você evita nadar, entrar naquele ambiente. Outra coisa é não defecar ao ar livre. Eu sei que soa meio estranho, porque como a gente vai fazer isso? Mas existem pessoas que têm esse hábito e a gente deve orientá-las, não é? Ele não deve defecar ao ar livre. E sempre, claro, sempre ferver a água que você vai ingerir. Usar água filtrada ou água fervida, porque dessa forma você vai inutilizar a presença daqueles ovos do Schistosoma mansoni no seu corpo. Bom, pessoal, vamos chegando ao final da nossa aula desta semana. Eu espero que você tenha compreendido, que esse conteúdo tenha esclarecido algumas dúvidas lá do nosso material didático. Mas se tiver alguma dúvida, entre em contato, eu estarei à disposição para que a gente possa estar solucionando as suas dúvidas. Lembre sempre de fazer as atividades avaliativas e participar dos fóruns. Um grande abraço e até breve!